ou seja, a gerente do Facebook na Ucrânia, comemorou o massacre de Odessa. Ela celebrou o massacre de Odessa. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a ascensão da extrema-direita na Ucrânia. É um assunto que está muito em voga por conta dos conflitos que estão acontecendo lá, então está tendo muito ruído nos debates em redes sociais. Umas pessoas falando que a Rússia invadiu para desnazificar a Ucrânia, outros falando que não, isso é um exagero porque o presidente da Ucrânia é judeu e não sei o que. Então tem muito ruído, muitas opiniões assim divergentes. Então eu pensei, bom, a gente pode fazer um episódio contando a história da ascensão dessa extrema-direita ucraniana pra gente ver o que é que se sabe de fato sobre esse assunto e tirar um pouco do caminho esses ruídos, esses exageros. E lembrando que esse episódio aqui não é um episódio para defender nem Rússia nem Ucrânia. A ideia aqui é falar sobre a ascensão da extrema-direita ucraniana e sobre as acusações de grupos neonazistas na Ucrânia, né? As controvérsias em torno disso. Então, para quem tá querendo uma lógica de torcida, de vestir camisa, que veio aqui esperando que a gente vá dizer X ou Y, abram sua cabeça, a gente não tá aqui para defender time nesse conflito. Beleza? Recado dado, agora sim, eu convido os convidados a se apresentarem para vocês. Primeiro, Letícia Oliveira. Fique à vontade, Letícia, seja bem-vinda e se apresente para o pessoal. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Letícia, eu sou jornalista e eu faço um trabalho de monitoramento de grupos neonazistas e neofascistas na internet já tem 10 anos. E eu acompanho a história da Ucrânia durante esse tempo todo porque eu comecei a monitorar justamente com o Femen, que é um grupo de extrema-direita ucraniano, que se pintava de feminista. E aqui conosco também, Frank de Paula. Frank, seja muito bem-vindo aqui ao História FM e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Muito obrigado, bom período a todos. Meu nome é Frank de Paula, eu sou historiador formado pela UCD Dublin. Eu sigo as atividades da extrema-direita ucraniana desde 2014 e é isso. Basicamente, essa é a minha ligação com o tema. Eu tenho, no momento, me especializado em Ucrânia contemporânea, então eu tento sempre analisar a situação tanto no microcosmo que é a extrema-direita ucraniana, quanto na medida do possível em questões mais macro, economia, política externa, esse tipo de coisa. Então é isso, vamos conversar mais sobre a ascensão da extrema-direita ucraniana e sobre como o conflito atual está piorando a situação depois dos comerciais. E depois de muito tempo prometendo programa novo pra vocês, temos programa novo, mais precisamente um podcast chamado Historicamente Correto. Você já pode procurar ele nas suas plataformas de podcast favoritas. E o que é esse podcast? Ele é apresentado por mim, que sou o host, e 3 colegas. O Vinícius, que apresenta o Colunas de Hércules, podcast aqui da casa. O Juan, que já participou do História FM 2 vezes, no episódio 1 e no episódio 22. E a Camila G, uma amiga minha, amiga nossa, na verdade, dos tempos de graduação. Esse podcast, ele existe porque eu queria gravar com os meus amigos, essa que é a verdade. E ele tem uma proposta diferente do História FM. São episódios bem mais curtos, não é uma pegada acadêmica, a ideia ali é ser uma coisa mais leve, se divertir, zoar se for o caso. E o objetivo desse episódio é analisar filmes com temas históricos. Então, aquele filme baseado em fatos que você vê e depois fica se perguntando se aquilo é real ou não. O objetivo desse podcast é justamente analisar e dizer pra você o quanto ele é historicamente preciso ou não. Então eu vou fazendo perguntas, né? E o pessoal vai respondendo e dizendo, a partir das pesquisas deles, o que o filme tem de correto ou não. Sem nenhuma pegada muito acadêmica, a gente zoa, a gente fala palavrão. Então é um negócio mais despojado mesmo, né? Esse podcast, por enquanto, ele vai ter uma temporada de 16 episódios. O episódio 1 já está no ar, que é sobre o filme Spencer, aquele que a Kristen Stewart está concorrendo ao Oscar de melhor atriz. E daqui a 2 dias, depois que esse episódio aqui for ao ar, sai um novo episódio sobre Casa Gucci.
Os episódios vão sair nas quartas-feiras, os 4 primeiros episódios serão semanais, depois ele vai virar quinzenal, provavelmente. Se o podcast for bem de audiência, se vocês gostarem, a gente vai fazer outras temporadas, logicamente. Então essa temporada é um teste, eu conto com a audiência de vocês, eu espero que vocês gostem. Os episódios dele não vão ser disponibilizados no Apoia-se com antecedência, mas a gente está conversando para fazer uns esquemas de votação para a galera escolher os filmes. A gente vai selecionar os filmes que a gente quer gravar e vai ir fazendo votações aos poucos no Apoia-se para o pessoal escolher das listas, né, quais filmes eles querem ver ou não. Então alguns entram, alguns saem. Então se você for apoiador, fica de olho aí que em breve você vai poder começar a votar em alguns filmes para o nosso novo podcast chamado Historicamente Correto. E esse podcast novo existe por quê? Porque nós temos colaboradores no Apoia-se. A galera que apoia a gente em apoia.se/obrigahistoria é fundamental para esse projeto estar existindo. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são João Russo. Peraí. Um episódio sobre extrema-direita ucraniana. No meio de um conflito entre Rússia e Ucrânia, e o nosso primeiro apoiador da lista é o João Russo. Agora sim o pessoal vai me acusar de ser financiado por Moscou, né? Mas enfim, tô brincando. Segue o barco. Angelina Graciano, Hadrien Carminati, ou Adrien, não sei, Diego Cussot, Gisele de Souza, Felipe Luz, Thiago da Silva, Paola Chestman, desculpa Paola se eu falei teu nome errado, Júlio Piscinini, ou Pitinini, gente, hoje tá difícil, tem muito sobrenome que eu não sei pronunciar, Lucas Alponte, Marco Fleury, Daniel Maeda, André de Amorim, Natália Potrich, Thiago Lopes, Davis Nunes, Lauro Neto, Maurício Barbosa, Graciela Paciência, Eric Teixeira, Maísa Longo, Rachid Bastos, Luiz Portela, Luciano Justino, Eduardo Guzmão, Cristiane Coimbra, Neiriberto Borges, Jefferson Vieira, Ricardo Romanelli, Luiz Fernando Toledo, Eduardo Mandelli, Everson de Souza, Thiago de Oliveira, Lucas da Silva, Vicente Rebouças, Marcos Feijão e Rafael Souza. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que o História FM existe e que eu posso criar podcasts novos, que eu posso fazer um episódio como esse que foi feito super na pressa, né? Porque tem muita gente pedindo e tal, e eu tinha outro podcast que estava alinhado para sair, não saiu, enfim. E eu tenho uma equipe de pessoas que podem me ajudar com isso, graças a vocês. E se você que está ouvindo quiser fazer parte dos nossos apoiadores e ter o seu nome lido semana que vem, é só apoiar a gente com qualquer valor a partir de R$2 em apoia.se/obrigahistoria. E se você apoiar com R$5 por mês, você pode ouvir o História FM, o Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Ao contrário do que o pessoal que tá ouvindo talvez esteja esperando, a gente não vai começar esse episódio falando de um passado muito recente ou desses conflitos que estão acontecendo agora. Até porque o foco do episódio não são os conflitos. O conflito ele é um pouco mais marginal aqui na nossa história, embora ele vá aparecer mais pra frente. Eu quero começar, na verdade, na Segunda Guerra Mundial. Porque algumas coisas que aconteceram na Ucrânia na Segunda Guerra Mundial têm que ser entendidas para que algumas coisas de hoje façam sentido. Algumas falas de figuras públicas, alguns apoios, alguns rechaços de discursos vindos da Ucrânia também, enfim. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual é a conexão entre a Ucrânia na Segunda Guerra Mundial e o nazismo, ou futuramente o neonazismo? Mas, assim, vamos focar, né, na década de 40 principalmente, né? Qual a relação entre Ucrânia e nazismo na Segunda Guerra? Então, Miklis, é importante a gente, por uma questão de contexto, pontuar que no começo da Segunda Guerra Mundial a Ucrânia era uma parte extremamente importante do território da União Soviética. A gente poderia até chamá-la de, digamos, um dos motores da União Soviética em questão industrial, em questão de produção, tanto de bens de consumo quanto de comida, por exemplo. Então, a Ucrânia era uma região de extrema importância para a União Soviética. Não à toa que, já no começo da União Soviética, esse ente federado da União Soviética, chamado Ucrânia, é fundado. Então, a Ucrânia já tinha, entre 1918 e 1921, então, durante a Primeira Guerra Mundial, mas após a Revolução Russa, tentado uma guerra de independência contra a União Soviética, porque ela já era parte antes do Império Russo. Então, quando virou a União Soviética, houve uma tentativa de independência da Ucrânia. Os ucranianos lutaram tanto contra o Exército Vermelho quanto o Exército Branco, que era monarquista, né? Então, é legal a gente ter esse contexto anterior para a gente entender como que isso vai chegar na Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Então, ainda que a Ucrânia fosse de extrema importância para a União Soviética e fosse, digamos assim, um dos pontos
até mais fiéis à União Soviética, tu vai ter ali uma resistência aos soviéticos. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que acontece, e também é bom lembrar que a Ucrânia não era o tamanho que é hoje em dia, na época, mas a União Soviética, em 1941, a primeira coisa que eles fazem na Ucrânia é invadir o oeste da Ucrânia, que é aquela região ali de Lviv. Na época pertencia, se eu não me engano, à Hungria. E é a partir dessa região de Lviv que vai se desenvolver uma resistência contra a União Soviética, resistência essa que era colaboracionista com o regime nazista. O líder dessa resistência se chama Stepan Bandera, e dentro da resistência nós temos duas unidades principais, que é a OUNP, que seria a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, e tínhamos também, além da OUNP, a UPA, que era ao mesmo tempo a organização que veio antes da OUNP e gerou ela, e também depois que aparece a OUNP, vira quase uma organização concorrente com ela na questão da resistência antissoviética. A partir disso, a OUNP, eles vão, com o apoio das tropas nazistas, auxiliar na limpeza étnica da Ucrânia, matando milhares de poloneses, judeus e povo romani. Eventualmente, essa ONP, ou partes mais ligadas aos nazistas da ONP, vão ser transformados na divisão de granadeiros da SS, a 14ª Waffen Grenadier Divisionen, a SS Galícia. Galícia é como se chama aquela região do oeste da Ucrânia, ao redor de Lviv. É importante mencionar que dentro do discurso que se tem sobre o Stepan Bandera, se coloca que ele não seria nazista porque ele foi inicialmente preso pela Gestapo. Então, quando a Alemanha entra na Ucrânia, a Gestapo prende o Bandera por ele ser um líder de movimento. E assim que a Ucrânia começa a ter problemas com os partisanos ucranianos, eles soltam o Stepan Bandera e dão essa unidade SS Galícia para ele comandar na Ucrânia. E depois que a Guerra Fria acaba, e eu sei que eu tô dando um baita salto aqui, mas é porque eu acho que faz sentido na nossa lógica de estudar a ascensão da extrema-direita, né? Fica difícil falar disso no período de influência soviética. Não que não pudesse existir pessoas de direita na Ucrânia, mas a gente tá falando aqui em movimento organizado. Então, a gente pula da Segunda Guerra pra Guerra Fria, né? Mas enfim, depois que a Guerra Fria acaba e a Ucrânia deixa a União Soviética, a gente vê algumas coisas significativas nesse pós-Guerra Fria, pelo menos nas primeiras 2 décadas ali pós-Guerra Fria. Tem alguma coisa significativa para pontuar em relação à ascensão de uma extrema-direita na Ucrânia? 2 pontos importantes, eu acho, que podem ser feitos aqui. Um é, na verdade, algo que acontece durante esse salto que nós demos, que é o aumento do território da Ucrânia na forma de áreas que foram dadas pela Rússia como membro da União Soviética para a Ucrânia. Essas áreas, não por acaso, são a Crimeia e a região da Bacia do Don. Foram dadas para a Ucrânia, então a Ucrânia foi aumentada durante a Guerra Fria. Agora, pós-Guerra Fria, nós vamos ter ali em 1991 o começo, né, da dissolução da União Soviética, e o principal movimento político na Ucrânia, naquele momento, é o movimento RUK, que seria algo como o movimento do povo ucraniano. Era um movimento de centro-direita. O líder, digamos assim, não chama de líder, mas aquele que viria a ser eleito por meio deste movimento é o Leonid Kuchma, que foi o primeiro presidente da Ucrânia pós-independência da União Soviética e pós-saída da CEI. E o Kuchma vai ficar um bom tempo no governo, e quando ele for sair, quem vai assumir vão ser apadrinhados dele, né? O próprio Yanukovych é apadrinhado do Leonid Kuchma. Agora, o Kuchma, quando ele assume, uma coisa que é interessante a gente parar para pensar um pouco em relação à Ucrânia, e isso não é nenhuma crítica, mas é mais uma constatação histórica. Por causa da política soviética de só existir um partido político, qualquer movimento político que fosse externo ao Partido Comunista seria, como podemos imaginar, extremamente fraco. Quando a Ucrânia sai da União Soviética e passa-se a ter uma abertura para o multipartidarismo,
estes outros partidos, essas outras correntes políticas, elas não têm muita força. Então, acabam se unindo todas como oposição ao Partido Comunista. O que é esse movimento RUC? Dentro do movimento RUC, você vai ter todo um espectro da centro à extrema-direita, que naquele momento era fraca ainda. A Ucrânia não tinha se perdido na Ucrânia, a ideia da Ucrânia como uma nação, eu não diria nem perdido, eu acho que ela nunca chegou a existir de maneira muito real, a ideia da Ucrânia como nação independente. A Ucrânia sempre foi uma cultura independente, uma etnia talvez independente, mas como nação independente ela não chegou a existir. Existiu o Ducado de Kiev, por exemplo, na Idade Média, mas desde então sempre foi parte do Império Russo. E a raiz do Império Russo é Kiev. Você tem uma nação ucraniana quando você pensa em língua, cultura e tal, mas o Estado ucraniano é outra coisa, né? Até a ideia de nação ucraniana eu questionaria um pouco, Igor, no mesmo sentido que eu questionaria, por exemplo, uma ideia de nação brasileira. A Ucrânia, ela é não uma mistura que nem o Brasil, obviamente, mas ela se encontra num local meio liminal em relação ao imperialismo global, de maneira que ela acaba não formando plenamente uma identidade própria. Até então, ela era parte da União Soviética. Antes ela era parte do Império Russo, depois ela virou parte da União Soviética. E o Leonid Kuchma e o movimento RUC, eles buscam então, não diria criar, mas resgatar e estabelecer o que seria uma identidade ucraniana coesa, uma identidade ucraniana que alguém possa apontar e dizer, olha, isto aqui é ucraniano, isto aqui não é. Eu chamo de movimento RUC e não partido, porque existe um partido RUC e um movimento RUC mais amplo. O movimento RUC ele é muito mais amplo que apenas o partido, ele é um movimento cultural também, e daí a partir disso você vai ter o fomento por exemplo, de sociedades de cultura ucraniana ao redor do mundo, porque a diáspora ucraniana ao longo da Guerra Fria foi considerável, foi muito grande. Nos Estados Unidos, no Canadá, você tem uma diáspora ucraniana muito grande. No Brasil, inclusive, você tem uma diáspora ucraniana muito grande. Então, o movimento RUC ele vai operacionalizar essa diáspora ucraniana para ajudar a criar essa ideia de uma nação ucraniana. It's one small step for man. One giant leap for mankind. That looks beautiful. Eu queria fazer mais um pequeno salto temporal aqui para meados ali de 2012, 2013, 2014. Eu não lembro bem em que ano foi a primeira vez que eu ouvi falar, mas foi mais ou menos nessa época aí que eu ouvi falar pela primeira vez desse Femen, ou Femen, como a gente chamava na época. Num primeiro momento eu achei que fosse um grupo feminista tradicional com um método de protesto menos ortodoxo, né? Aquela coisa de mostrar os seios e escrever palavras de ordem no peito e tal. Só que aí depois eu comecei a ouvir uns papos de que o grupo fazia parte de uma extrema-direita ucraniana, e aí eu comecei a ficar meio confuso, admito pra vocês, mas como eu não ligava muito pra esse assunto, eu não dei muita bola na época. Só que agora esse assunto da extrema-direita na Ucrânia tá em voga por conta do que tá acontecendo lá. Já faz uns anos, na verdade, que isso tá em voga, mas com essa invasão russa explodiu, né? E aí eu acho que vale a pena trazer esse assunto pra cá, né? Então, eu queria perguntar, o que é o Femen e como ele se desenrola para outros países, incluindo o Brasil? Então, o Femen ele é um movimento que ele foi criado em 2008, se eu não me engano, mas assim, em 2009 foi o primeiro protesto delas de topless, né? Então elas dizem que foi no 8 de março. E elas ficaram conhecidas pelo mundo no período entre 2011 e 2012, que foi quando teve a Eurocopa na Ucrânia. E elas fizeram diversas manifestações, e então como estava a imprensa mundial toda lá, elas imagina, né? Mulheres loiras, magras, bonitas, de topless. Então o Femen explodiu na mídia, né? E foi justamente nessa época da Eurocopa que a Sarah Winter foi pra lá. O Femen, ele já veio quando ele foi criado, foi a pós-revolução laranja, né? Dos movimentos que aí o Frank, eu acho que pode falar um pouquinho disso, dos movimentos de direita que começaram a se formar pós-revolução laranja. Eram 2 membros, né, fundadores, eles estudavam na Universidade de Odessa, são o Viktor Sviatsky e a Anna Hudson. A Anna Hudson, ela é russa, mas
a família dela já mora na Ucrânia há muitos anos. O pai dela, inclusive, era a liderança de um partido progressista ucraniano. Eles, a princípio, eles eram ligados ao Partido Comunista Ucraniano. E depois eles começaram, tipo assim, eu tenho uma entrevista, inclusive, que eu posso passar o link depois, com a Ana e o Victor falando sobre esse princípio do Fêmen. Mas o que aconteceu foi que, assim, o Partido Comunista não tinha muitos votos, não tinha, né, muita atenção ali na região, e eles começaram a se articular com esses movimentos anticorrupção, com o Svoboda, principalmente. Mas o que eu acho interessante trazer do Fêmen é que, assim, desde o princípio nunca foi feminista, tá? Assim, o que a gente tem de artigos de feministas ucranianas, inclusive entrevistas falando que o Fêmen nunca se articulou com o movimento feminista ucraniano, e ele já foi fundado com base em ideais nacionalistas, né? O primeiro manifesto do Fêmen dizia que elas queriam um retorno aos valores euroatlânticos, né? E que a mulher ucraniana essa mulher euroatlântica, elas falam muito em tradição. E também eu quero chamar a atenção para o uso do vinok, que é a coroa de flores que elas usam, que é um símbolo de pureza, castidade, usado por mulheres virgens no casamento. Então a gente vê que realmente não existia nada de feminista nisso. Elas surgiram como um grupo que protestava contra a prostituição, porque na Ucrânia, assim, a Ucrânia é bem complicada para mulheres, então elas não têm mulheres que, tipo assim, acadêmicas ou mulheres que são formadas e que têm, sabe, assim, um bom currículo, elas acabam não conseguindo trabalho, ou quando conseguem paga muito mal, e elas acabam recorrendo à prostituição. Então o Fêmen, ele surgiu como, eles faziam uns protestos meio teatrais, sabe, assim, umas intervenções artísticas. Aí, isso do começo, até eles começarem a se articular com os grupos de extrema-direita, né? A gente tem, um pouco antes, eu acho que foi em 2012 mesmo, o que começou ali a fervilhar para o Maidan foi em 2013. Em 2012 a gente teve um racha, parte das principais membros do Fêmen, né, as que também são consideradas fundadoras, fugiram para a França, porque disseram que estavam sendo perseguidas pelo governo pró-russo, e se articularam na França com parte da esquerda francesa que é abertamente islamofóbica, com a Safia Lebedi, que era uma das lideranças do Partido Verde da França, e com a Caroline Fourest, que é uma jornalista lésbica bem conhecida lá e também abertamente islamofóbica. Então você pode perceber que os primeiros protestos do Fêmen, logo que elas chegam na Ucrânia, é justamente contra muçulmanos. Elas chegam a fazer, em 2013, elas chegam a atacar uma mesquita. Elas chamaram de Topless Jihad. Não só isso, como também a gente conseguiu pegar ligação. O Fêmen na Europa, ele foi forte na Alemanha. Inclusive, o Fêmen da Alemanha era formado por membros da Juventude Conservadora da CDU. Tá? Aí você, na França, era muito forte também. Aqui no Brasil, com a Sarah Winter, né? Se quiser, a gente pode entrar mais em detalhes sobre a Sarah Winter. Eu lembro que a gente conseguiu barrar, inclusive, a formação do Fêmen na Argentina. Por causa das ligações com movimentos de extrema-direita, a gente conversou com a moça que estava querendo fundar o Fêmen Argentina e ela largou a mão. E aí a gente vê, né, depois, assim, a gente já no Euromaidan, a gente teve uma das fundadoras do Fêmen, a Eugênia Kreisman, participando do massacre de Odessa, né, do ataque aos edifícios do sindicato. Fotos dela posando na frente dos edifícios pegando fogo, ela com aquela pose Fêmen, né, com a coroa e com a camiseta do Fêmen, dizendo que ela era pela Ucrânia, e foram questionar isso na conta dela do VKontakte. Foram questioná-la e ela falou assim, eu sou bandeirista, né? Ou seja, ela é seguidora do Stepan Bandeira. E recentemente o Frank conseguiu pegar, assim, porque o Azov, ele não é só uma unidade militar, tá? Uma unidade paramilitar. Ele também tem um movimento, e é bem parecido com o que o Frank falou do Vuk, porque ele também tem um movimento civil. O Viktor Sviatsky, que é um dos fundadores do Fêmen, né, é uma das pessoas que toma conta das redes sociais do movimento Azov.
E bom, pra quem tiver um pouco perdido nos nomes, a gente vai explicar um pouco melhor essas coisas mais adiante, né? Posso falar sobre a Sarah Winter, né? Pode falar. Porque existe muito essa coisa de que a Sarah foi treinar na Ucrânia com a extrema-direita. A Sarah Winter, ela já era neonazista. Ela sempre foi neonazista. Ela era o que a gente chama de mina careca. Ela colava com a carecada, né? E com os white power. Os Antifa de São Paulo já conhecem ela há muitos anos. Então, ela vai para a Ucrânia para treinar, para fazer os treinamentos do sextremismo, né? Que é como a ideologia do fêmea. Não é feminismo, é sextremismo. Inclusive, elas falam que, assim, o feminismo... Quando no futuro as pessoas têm que lembrar das feministas como mulheres bonitas de topless e não como lésbicas gordas peludas. Bem antifeminista. E quando a Sarah volta para o Brasil, ela já se articula com movimentos de extrema-direita, anticorrupção. Aqui foi o Nas Ruas, que era liderado pela Carla Zambelli, que é um movimento que surgiu na época do julgamento do Mensalão, e o Revoltados Online, que também foi um outro movimento muito, muito forte que a gente teve de extrema-direita aqui, que né, em 2015, inclusive, era um dos movimentos mais ativos nas manifestações pró-impeachment, né, nas manifestações do golpe, mas eles foram meio que cortados, né, pela galera de direita. E ela chega aqui, e o primeiro protesto do Fêmen foi um protesto com a Carla Zambelli, né? Por isso todo mundo acha que a Carla Zambelli era do Fêmen. A Carla Zambelli nunca foi do Fêmen. Elas tinham um acordo de fazer protestos juntas. A Carla ia ajudá-la no primeiro protesto e depois o Fêmen ia protestar nas ruas do Revoltados Online no dia 7 de setembro, em Brasília. Inclusive, a Sarah foi e invadiu o desfile. Ela não foi com o Revoltados Online e nas ruas, mas ela foi sozinha e invadiu o desfile de 7 de setembro. Como a gente já estava muito em cima, assim, porque logo que elas chegaram, a gente começou a ver umas coisas esquisitas, teve essa denúncia do nazismo, então a gente ficou muito em cima dela, ela começou a querer se afastar da galera de extrema-direita, e porque ela se dizia abertamente de direita, para quem era do Fêmen, né? O assessor dela era do PMN, né? Então, assim, você vê que realmente não tem como dizer, o Fêmen era feminista. E depois, após ela ser expulsa do Fêmen, ela tentou criar um movimento chamado Bastardos, no esquema do Fêmen de fazer protesto topless, mas com uma tentativa de usar as pautas mais locais, porque o Fêmen no mundo todo, eles faziam protestos de acordo com o que a matriz mandava, né? E elas recebiam por isso, elas eram pagas para protestar, era como se fosse uma agência, então elas tinham que seguir essas ordens, entendeu? E a gente foi vendo, a gente sempre foi acompanhando, eu nunca deixei de acompanhar a Sarah, e eu fui acompanhando esse tempo todo e fui vendo que ela começou a querer se afastar do feminismo, né? Ela ainda se dizia feminista na época que ela começou a namorar um neonazista de Campinas, inclusive foi esse cara que editou o livro dela, onde ela denuncia o feminismo, né? O panfleto, não dá nem pra chamar de livro aqui. Panfleto onde ela denuncia o feminismo. E começamos a notar a aproximação dela com a Marisa Lobo. Foi em questão de, sim, uma semana ela disse que não era mais feminista, na outra semana ela já tinha botado, tipo, sou Bolsonaro. É uma coisa que eu acho importante falar, porque as pessoas acham que a Sarah, que ela era realmente feminista, né? Ela é uma traidora. A Sarah nunca foi traidora, não é traidora porque ela nunca foi de esquerda e nunca foi feminista. Você está ouvindo o História FM. Entre 2013 e 2014, bem ali pela virada do ano, ocorreu um evento que inclusive a Letícia mencionou no bloco anterior, que é o Euromaidan, ou Primavera Ucraniana, dependendo de quem tá falando, né? Eu queria saber o que foi esse evento e o que ele tem a ver com a extrema-direita ucraniana. E esse é um tópico bem sensível, porque muita gente foi pra rua, então não dá pra ser infantil e dizer que todo mundo que tava lá na praça, no Euromaidan, era um neonazi, enrustido, do mesmo jeito que não dá pra dizer que todo mundo que foi pra rua em 2013 era um reaça, um fascista em potencial. As coisas nunca são tão simples assim, né? E é justamente porque essas coisas não são simples que eu acho que é importante a gente dedicar uma pergunta pra isso. Então, o que foi o Euromaidan? Para entender o que é o Euromaidan,
é importante que a gente entenda qual era o ponto que a Ucrânia se encontrava politicamente naquele momento. O presidente era o Viktor Yanukovych, ele era pró-Rússia, abertamente. Então, ele era um apadrinhado político do Leonid Kuchma, que foi presidente da Ucrânia para sempre, até se aposentar. Então, o Yanukovych, ele já tinha, lá em 2004, sido derrubado uma vez, em uma eleição que foi considerada roubada, que é a dita Revolução Laranja. Então, ele foi derrubado em 2004, se não me engano, 2003, 2004, perdeu a eleição, né? Teve outro presidente, e daí tentou de novo e conseguiu, na segunda vez, ele consegue ser eleito presidente da Ucrânia. A grande discussão política dentro da Ucrânia naquele ponto da história era entrar para a União Europeia ou permanecer como parte, digamos, do mercado comum russo, né? Ou permanecer mais próxima economicamente. E eu friso que naquele momento as pessoas que vão para a manifestação a princípio, eles veem a questão como primariamente econômica. Claro que essa questão econômica ela acaba tendo uma influência muito grande naquela identidade ucraniana que nós vimos discutindo antes. Então a Ucrânia, ela é Europa ou ela é russa? Ela é Europa ou ela é euroasiática? Isso fazia uma grande diferença. Então o Yanukovych vinha já há algum tempo em negociações com a União Europeia, porque também a União Europeia vinha impondo, a economia da Ucrânia estava bem enfraquecida, era uma economia que após a saída da União Soviética demorou a pegar no tranco, digamos assim, porque ela passou pelo mesmo esquema que a Rússia passou, de oligarcas tomarem os monopólios de tudo que era estatal antes. Esses oligarcas enriqueceram um monte, às custas do povo, aquela coisa toda. Então, a União Europeia, eles tinham algumas ideias bem até invasivas de como a Ucrânia deveria conduzir a sua economia para poder fazer parte do mercado comum europeu. E a negociação estava seguindo bem. O parlamento ucraniano chegou a aprovar a última, digamos assim, a última oferta da União Europeia, né? Então a última proposta da União Europeia foi aprovada pelo Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano, e no dia seguinte, aparentemente do nada, o Viktor Yanukovych decide encerrar unilateralmente as negociações com a União Europeia. Ou seja, ele não apenas desconsiderou a decisão do parlamento ucraniano, parlamento esse que já tinha perdido muito poder já lá atrás no governo do Kuchma. O Kuchma conseguiu tirar muito poder do parlamento e dar para si mesmo. Então, o Yanukovych tinha esse poder. O que ele fez não era ilegal, só era politicamente desagradável, por assim dizer, politicamente reprovável. Então, ele não apenas desconsidera a decisão do parlamento ucraniano, como também ele encerra a negociação. Então o que ele fez não foi falar, não, eu não quero essa proposta, manda outra, ou mandar uma contraproposta. Ele só falou, não quero mais negociar. Fim. Isso gerou uma comoção popular, certo? A população, especialmente a população jovem da Ucrânia, estava querendo que a Ucrânia viesse a ser parte da União Europeia, viesse ser parte da zona de Schengen, para eles poderem, inclusive, emigrar para a Europa Ocidental, em busca de melhores oportunidades de trabalho. Então, o primeiro dia do Euromaidan, esse é o espírito da manifestação. Chama-se Euromaidan porque é uma manifestação na Praça Maidan, que é uma praça central e importante de Kiev. Euro porque tem a ver com a União Europeia. Então, no primeiro dia do Euromaidan, a manifestação é composta em especial de estudantes e, em menor capacidade, de membros de sindicatos da capital, Kiev. Então, ela é já uma manifestação política, e o que essa manifestação pede? Que o Yanukovych abra a mão do seu veto sobre o parlamento e siga o que o parlamento decidiu. Então, inicialmente, eles não querem nem derrubar o Yanukovych, eles querem que o Yanukovych siga o que o parlamento decidiu. Em resposta a isso, o Yanukovych decide jogar a Berkut em cima dos manifestantes. A Berkut é como se fosse a tropa de choque, uma mistura de batalhão de choque com rota, GRT, Rocão, com polícia especial do governo ucraniano. Então ele joga a Berkut.
A Berkut é extremamente violenta com os manifestantes e, claro, como nós já estávamos em 2013 na era da internet, tudo isso é filmado pela população. Cabe também salientar aqui que essa primeira, o chamado, digamos, para essa primeira manifestação, para esse primeiro dia do Euromaidan, foi feito por um influenciador ucraniano nascido no Afeganistão. Então ele era um refugiado afegão naturalizado na Ucrânia. Esse influenciador, logo depois, quando o Euromaidan começa a se desenvolver, simplesmente desaparece. Eu estou há anos tentando achar o que aconteceu com ele e ele só desapareceu. Ele desaparece lá pelo 5º dia do Euromaidan, mais ou menos. Então, as filmagens da violência nesse primeiro dia rapidamente vão parar na internet e são publicizadas não só por esse influenciador, mas por todo mundo na Ucrânia. Então, no segundo dia, não são só os estudantes e sindicatos. Aquilo insufla a população a ir às ruas, porque, queira ou não, quem apanhou no primeiro dia eram os filhos da classe trabalhadora ucraniana. No segundo dia passa a ser não uma manifestação, mas uma ocupação da Praça Maidan. As pessoas começam a chegar em números cada vez maiores, ônibus cheios de manifestantes chegam das principais cidades do oeste ucraniano, em especial, mas também chegam ônibus de Kharkov, no leste, de Donetsk, de Dnipropetrovsk, de Odessa. Chegam ônibus da Ucrânia inteira para essas manifestações. Então, só que a partir do dia 2, então ela não é mais uma manifestação só política, ela passa a ser uma ocupação da praça. E é já no segundo dia onde começam a aparecer os primeiros relatos de ferimentos graves e acho que no segundo dia também é a primeira morte, que é um rapaz de origem georgiana, se eu não me engano, que aparece morto. Não tem filmagem da morte dele, só relata-se que ele estaria morto. E daí tem toda uma questão em cima disso depois, que tem pessoas ucranianas que dizem que, na verdade, esse cara nem existia, não era aquela... Pegaram uma foto, não era a mesma pessoa, tal. Esse rapaz que morre no segundo dia, inclusive, o documentário da Netflix, o Winter of Fire, fala bastante sobre ele. Então, e a partir desse segundo dia, essa ocupação, por ser uma ocupação, ela precisa se organizar, para poder ter durabilidade. Então começam a se formar ali as sotnias. Sotnia quer dizer centena em ucraniano, e é uma formação militar da Ucrânia medieval, assim, que os cossacos se organizavam em sotnias, né? Lá no tempo, lá na Idade Média. Então começam a se formar essas sotnias para defender o perímetro da praça contra as incursões da Berkut, que continuam sendo violentas, mas violentas no sentido de contenção de tumulto. Cacetete, gás, bombas de efeito moral. Dentro dessas sotnias surge o que vai ficar um dos grupos que vai ser o primeiro grupo extremamente famoso de extrema-direita da Ucrânia, que é o Pravy Sector, ou o setor direito. Eles se dizem Pravy Sector porque eles defendiam o lado direito da praça. Nada a ver com o fato de que eles são uma organização de extrema-direita. O Pravy Sector, ele se organiza, se não me engano, ele começa a se organizar mais no 5º dia da ocupação, pela linha do tempo que eu pesquisei, e ele começa a não apenas organizar a defesa do perímetro, como também treinar as pessoas que estavam lá em como se defender da Berkut. E a partir do momento que o Pravy Sector entra na jogada e que passa a ocorrer também uma dominação do partido Svoboda, Partido da Liberdade, que é um partido de extrema-direita ucraniano que tinha sido tinha sido dado nesse momento, ou era um partido muito jovem de extrema-direita ucraniano, a manifestação começa a se expandir pela cidade. Então os manifestantes começam a organizar marchas para tentar tomar diferentes prédios governamentais, e é obviamente nessas marchas que boa parte da violência vai ocorrer, porque a Berkut continua tentando conter eles e desocupar a praça, e um ponto grande de virada nisso é o começo do uso de munição letal. Então, o Pravy Sector,
desculpa ter deixado passar essa informação, o Private Sector ele se forma a partir de ultras de futebol. O que são ultras? São aquelas torcidas organizadas, super violentas da Europa, né? Então, se bem que acho que aqui na Argentina tem também grupos de torcida organizada que se autodenominam ultras, mas a cultura dos ultras vem mais ali da Rússia, Ucrânia, Polônia, essa região. Então eles são os caras que estão acostumados a brigar. Eles são os caras que cada jogo que o time deles tem, eles não vão pro estádio. Eles vão para um descampado no meio do nada brigar com membros da torcida adversária, certo? Eles têm extrema experiência em luta corpo a corpo. E já se tinha aí noção que esses ultras ucranianos tinham muita influência de extrema-direita, especialmente sendo participantes de organizações neonazistas americanas, como a Misanthropic Division, como filiais da Irmandade Ariana, mas também fazendo parte de organizações neonazistas russas, como a RNU, certo? Então esses caras eles eram ali uma ponte entre Oriente e Ocidente neonazista. E nesses avanços deles, eventualmente, a polícia começa a abrir fogo com munição letal contra os manifestantes. A versão oficial dos fatos é que a Berkut, não conseguindo controlar os manifestantes só com estratégias de contenção de tumulto, começa a atirar munição letal neles. Essa é a versão do Estado ucraniano. Inclusive, se eu não me engano, 9 oficiais da Berkut foram indiciados, julgados e presos, ou fugiram do país, alguns deles, por causa do Euromaidan. Porém, existe aí a versão que esses policiais da Berkut apresentam é diferente. Eles apresentam a versão de que eles começaram a abrir fogo porque os manifestantes estavam armados com armas de fogo e estavam abrindo fogo contra a Berkut. Então eles estavam respondendo com força proporcional a que eles estavam sofrendo. E eles colocaram, inclusive, que em nenhum momento a Berkut atirou diretamente contra manifestantes. Eles dizem que a Berkut atirava como usava as armas de fogo para tiros de advertência. Claro que isso é uma versão de defesa criminal, então nós temos que ser um pouco céticos em relação a ela. Porém, existe uma pesquisa muito dedicada e muito estrita, muito séria, de um pesquisador ucraniano radicado no Canadá chamado Ivan Katchanovsky, que ele revisou todos os vídeos dos momentos no qual as pessoas são alvejadas e fez um cruzamento com o relevo do local e quais eram as posições que estavam a Berkut, os manifestantes e, mais importante, o Hotel Ucraína. O Hotel Ucraína já havia sido, no momento dos homicídios, sido tomado por membros do Pravy Sector. Eles estavam usando o Hotel Ucraína como uma base temporária de operações. E esse pesquisador, o professor Katchanovsky, ele demonstra, utilizando tanto os mesmos laudos que foram utilizados no julgamento dos policiais, quanto testemunhas que estavam lá no dia e filmagens, ele demonstra que os atiradores os tiros teriam vindo do Hotel Ucraína. Ou seja, quem teria matado os manifestantes teria sido o próprio Pravy Sector. O professor Katchanovsky, ele coloca que existiam também georgianos, existia um grupo de georgianos envolvidos nas mortes. Porém, sendo irrelevante naquele momento quem foi que matou, morreram pessoas. E essas mortes só insuflaram mais a manifestação. E agora eles pediam não que o Yanukovych cumprisse o que foi deliberado pelo parlamento ucraniano, mas sim que o Yanukovych fosse derrubado, preso e respondesse por esses homicídios. Eventualmente, o Euromaidan vai ter sucesso, eles vão derrubar o Yanukovych, eles vão colocar um governo temporário até que eleições sejam feitas, e o primeiro presidente eleito depois do Euromaidan vai ser o ultranacionalista Petro Poroshenko. E depois que esses protestos atingiram vários objetivos, incluindo aí o principal, que era a derrubada do Yanukovych, né? Isso deu um gás para a extrema-direita ucraniana. Que tipo de coisa que começou a acontecer quando se fala em extrema-direita ucraniana pós-Euromaidan? Tô perguntando isso também para voltar num ponto que a Letícia comentou sobre o tal ataque a um sindicato em Odessa. Eu acho que esse ponto ele é bem importante para a gente entender algumas questões desse episódio, né? O que a gente pode falar sobre isso? Eu
Eu acho que o principal fator de fortalecimento da extrema-direita ucraniana em função do Euromaidan é mesmo eles terem tomado essa posição de liderança do movimento, digamos assim, de liderança da construção de um novo cenário político ucraniano. Mas tem um outro fator que é extremamente importante para isso também, que é o Euromaidan e o processo do Euromaidan deixou muito claro para a extrema-direita ucraniana que eles tinham um apoio americano para o que eles estavam fazendo. Porque durante o Euromaidan, a todo momento, a embaixada americana ofereceu ajuda para o movimento em diversas frentes. E eu vou ser bem sincero contigo, que muitas delas nós não temos nem como comprovar direito, porque é um mecanismo de inteligência americana. São coisas que nós sabemos, nós temos informação, nós temos filmagens do embaixador dos Estados Unidos e da Adida dele distribuindo pão na praça, cumprimentando membros do Private Sector pela braveza deles, pela coragem deles. E todo o maquinário midiático americano foi voltado para a heroicização dessas pessoas. Mas o que realmente vai dar uma decolada no tanto de poder que a extrema-direita ucraniana vai ter vão ser os movimentos separatistas no leste ucraniano. Leste esse, como eu comentei antes, ele tinha sido dado para a Ucrânia pela Rússia ao longo da Guerra Fria. E são as regiões onde você tem ou uma maioria de falantes de russo, uma maioria de pessoas que se consideram russas, ou uma minoria considerável. Não por acaso, essas eram as regiões, o leste da Ucrânia era o curral político do Viktor Yanukovych. Então, na medida que o Euromaidan tem sucesso e Yanukovych é derrubado, nós vamos ter diversos movimentos, diversos levantes contra o governo central, contra o Maidan, no leste ucraniano. Nós vamos ter em Odessa, vamos ter em Kharkov, vamos ter em Mariupol e vamos ter em Donetsk e Lugansk. De todos esses movimentos, os únicos que vão ter sucesso, no sentido de que vão tomar controle do governo local, vão ser as repúblicas, as autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. Só que tem um detalhe no meio disso tudo. Como o governo Yanukovych tinha sido derrubado e toda a estrutura de governo dele era considerada aparelhada, as instituições ucranianas estavam de um todo dissolvidas. Você não tinha mais instituições ucranianas, você não tinha mais um exército ucraniano. Então quem que ia fazer frente? Quem que ia suplantar esses manifestantes, os separatistas, essas manifestações? Exatos, vão ser esses nascentes movimentos de extrema-direita financiados pela elite do oeste, especialmente a elite do oeste da Ucrânia, mas em grande parte por um empresário do leste da Ucrânia chamado Igor Kolomoisky. Ele era governador do oblast de Dnipropetrovsk e também era considerado um dos homens mais ricos da Ucrânia, se não o mais rico. O Sr. Kolomoisky era dono não apenas do Privatbank, o maior banco da Ucrânia, como também de operações de mineração, gás natural, petróleo, uma emissora de televisão chamada 1+1. Ele é dono de parte considerável do sistema financeiro ucraniano e do time de Dnipro 1, do time de futebol de Dnipro 1. O Sr. Kolomoisky, ele vai organizar, claro, por meio de agentes dele, não pessoalmente, mas por meio de agentes dele. Ele é cidadão israelense, cipriota e ucraniano, e ele era também o presidente da Associação Judaica Europeia naquele momento. O Sr. Kolomoisky, ele vai organizar batalhões voluntários, mas principalmente o batalhão de Dnipro, com voluntários de Dnipropetrovsk, mas também um certo batalhão Azov, formado inicialmente de ultras dos times Metalist Kharkiv e Dnipro 1. Posso estar enganado, mas esses nomes de time ucraniano me dão um nó na cabeça. Mas vão ser ultras de times de futebol, certo? E é importante também frisar que esse senhor, Igor Kolomoisky, o Vladimir Putin já tinha falado sobre ele lá atrás. Ele fala sobre o Kolomoisky em 2007, mas ele fala de um caso em 2002, onde o Kolomoisky teria dado um golpe de $200 milhões no Roman Abramovich, dono do Chelsea. Então o Kolomoisky era uma figura poderosíssima na Ucrânia e se tornou mais poderoso ainda.
porque agora ele estava financiando o Batalhão Azov, que é que faz a defesa de Mariupol e também de Odessa, e entre outras brigadas voluntárias. Então formam-se, nesse momento, um total de 45 chamados batalhões de defesa territorial, que são unidades paramilitares lutando contra os separatistas no Donbas. E é nesse momento que uma extrema-direita que já era organizada e já era violenta vai começar a receber armamento de muito maior qualidade. Inclusive, segundo entrevistas do próprio Azov, eles recebem já no começo carros blindados americanos, eles recebem especialistas americanos e canadenses que já entram ali logo no começo para meio que ensinar eles a usar. Não que muitos dos membros do Azov já não fossem veteranos do exército ucraniano, né? E eles vão ter bastante sucesso, na verdade. Na defesa de Mariupol, eles vão ter bastante sucesso contra uma força superior a deles. Então eles são alçados à condição de heróis da Ucrânia. Nós temos também o Batalhão Aidar, que é bem menos conhecido, mas ele é bem menos conhecido com boa razão. O Batalhão Aidar, ele é o maior acusado pelos separatistas do Donbas por crimes de guerra, por exemplo, durante essa época. Mas eu não quero também aqui que a gente pense que é só do lado do governo ucraniano que nós tínhamos brigadas voluntárias. Os separatistas do Donbas, eles vão também formar as suas próprias brigadas voluntárias e brigadas essas que vêm, em grande parte, de fora do Donbas. A gente poderia aqui destacar, por exemplo, a Brigada Rusich, que é uma brigada majoritariamente neonazista, mas de neonazistas russos, fiéis à Rússia, que vão entrar no Donbas e vão ser uma parte extremamente importante da estrutura de guerra do Donbas. Vamos ter também a Interbrigades, que é uma coalizão de grupos neonazistas menores da Rússia, e a Unité Continental, que é uma unidade franco-sérvia, onde vão inicialmente entrar os voluntários internacionais, e eu passo para a Letícia falar sobre isso. Então, a Unité Continental, ela foi inclusive responsável por recrutar brasileiros, né, para lutar no conflito do Donbas do lado dos separatistas. E aí a gente tem uma figura que ficou bem conhecida, que é o Rafael Luzvarg, que foi para lá em 2014. Ele foi preso, ele ficou conhecido quando ele foi preso numa das manifestações contra a Copa no começo de 2014. Ele passou um mês preso. Depois que ele foi solto, ele deu uma entrevista pro G1 falando que ele ia lutar pela mãe Rússia. Como que o Rafael foi para lá? Luzvarg foi para lá pela Unité Continental, que aqui no Brasil estava articulada com a Nova Resistência. O Rafael Machado, liderança da Nova Resistência, e o Álvaro Hauschild, que hoje não é mais da Nova Resistência, mas você já deve ter ouvido falar dele, porque naquela matéria sobre neonazismo que saiu no Fantástico, ele foi um dos que apareceu lá. Ele é do Rio Grande do Sul, ele atacou uma moça por namorar um rapaz negro, essas denúncias ficaram bem famosas. O Machado e o Hauschild criaram uma organização chamada Frente Brasileira de Solidariedade à Ucrânia. E foi através da Frente Brasileira de Solidariedade à Ucrânia que a Unité Continental recrutou pessoas aqui no Brasil. O Luzvarg, quando foi para lá, ele foi para uma unidade internacional que eles diziam ser internacionalista, chamada Comandante Ernesto Che Guevara. Então isso aí, inclusive, está sendo usado como propaganda pela galera que está disseminando propaganda russa, de que você tem, porque olha só, os antifascistas, né, os comunistas estão do lado russo. Mas essa unidade, após a chegada do Luzvarg, porque o Luzvarg comandou essa unidade, né? Ele comandava essa unidade que tinha franceses, brasileiros, sérvios, eu não lembro as outras nacionalidades, essas eram as principais. Comandou a unidade porque ele já tinha experiência militar prévia na Legião Estrangeira Francesa. E ele era PM, né? Foi policial militar no Brasil. Então, assim, depois da chegada do Luzvarg lá, ele mudou o nome da unidade para Team Vikernes, por causa do Varg Vikernes. Inclusive, tinha vídeos do Vikernes, do Varg mandando, tipo, oi, galera, e aí, vocês estão aí, massa, sabe? Inclusive, pra quem tá ouvindo e não sabe o que a gente tá falando,
do Varg Vikernes, ele era um músico de uma banda norueguesa chamada Burzum, de black metal, que matou um colega dele, foi preso e é um notório ultradireitista, com simpatias nazistas, que escreveu textos absurdamente racistas e que depois de anos preso foi solto, né? É um cara notoriamente conhecido por ser um nazi até o talo. É basicamente isso. Ele tá tentando refundar a Sociedade Thule, né? Que é a sociedade esotérica nazista. E, enfim, o Luz Varg, ele é neonazista abertamente, né? Ele tem, depois eu vou até passar o artigo, o perfil que eu escrevi dele, né? Onde eu falo, que eu conto toda a história dele. E também alguns artigos para falar sobre a nova resistência. Mas eu acho que, assim, eu queria só fazer um parênteses aqui bem rapidinho para explicar quem é o Alexander Dugin, né? O Alexander Dugin, ele é um filósofo russo, um dos expoentes de uma corrente filosófica esotérica chamada tradicionalismo. Ele, o Olavo e o Bannon. E por que eu acho importante, pelo menos, tocar no assunto do Bannon? Do Dugin, desculpa. Porque o Dugin, ele tem uma influência direta nesse conflito, tá? Porque a Nova Resistência é uma organização da Quarta Teoria Política, que é uma das teorias criadas pelo Dugin. Além de uma corrente neo-eurasianista, do nacional-bolchevismo e da Quarta Teoria Política, né? Ele é também tradicionalista. Então, as pessoas às vezes confundem e acham que é tudo a mesma coisa, não é. Então, essas pessoas que se articulavam com o Dugin, que começaram a recrutar aqui, entendeu? Porque são todos grupos ligados ao Dugin. O Dugin, ele tem uma passagem do livro do Benjamin Teitelbaum, que chama Guerra pela Eternidade, onde ele fala que o Dugin participou em 2008 do conflito, ele teve uma participação direta no conflito na Ossétia do Sul, né, na Geórgia. Ele foi pro fronte no primeiro, assim, tipo, no dia que ia rolar os ataques para elevar o moral das tropas. Então, a gente precisa entender isso também, né, porque as pessoas acham assim, não, os russos são comunistas e os ucranianos nazistas. Não tem isso. Os russos também financiam grupos neonazistas, né, a gente tem o grupo paramilitar que eles falam segurança privada, mas é mercenário, que chama Grupo Wagner. O Grupo Wagner, ele é comandado por um ex-oficial do serviço de inteligência russo, né? O Utkin. Dmitry Utkin. Né? E o Utkin, ele é abertamente neonazista, ele tem tatuagens, ele tem tatuado 2 insígnias da SS no ombro, como se fosse tipo do uniforme, sabe? E tem a águia alemã tatuada no peito. Então, assim, o Russisch, que foi a maior unidade, que é a unidade neonazi, onde todas as outras unidades neonazis estavam ligadas, foi formada pelo Wagner, entendeu? Depois que eles foram desmobilizados, após a assinatura dos protocolos de Minsk, eles foram atuar em conflitos ou em regiões diversas do mundo. E agora eles foram mobilizados de novo para a Ucrânia. A gente meio que rastreia essa galera, né? Então eles estavam no Mali, saíram do Mali e foram para a Ucrânia de novo. E eles já estão lá, já tem mais de 2 semanas, né? Eles já tinham chegado lá, depois eu descobri isso, Frank. Eles já tinham chegado lá fazia mais ou menos um mês antes dos conflitos. E é interessante a gente pontuar que muitas vezes a gente acaba comentando que em 2015, com a primeira rodada de acordos de Minsk, que foi um cessar-fogo negociado entre o governo Poroshenko, os separatistas, a Rússia, com a moderação de França e Alemanha. Esse primeiro acordo, parte dos acordos de Minsk era a desmobilização desses batalhões internacionais. E assim, boa parte dos batalhões que eram financiados ou que tinham apoio russo do lado do Donbas foram desmobilizados, mas desmobilizado não quer dizer que eles mandaram todo mundo para casa. Eles mandaram alguns de volta para casa, como por exemplo os líderes da Unité Continental, que eram 3 franceses. A gente vai encontrar eles depois tentando cooptar aquele movimento dos coletes amarelos, de Legiones, em Paris. Eles estavam lá, tentando cooptar o movimento para os ideais deles, né? Então, por um lado, significa que alguns estrangeiros foram de volta para casa. Aqui, provavelmente aqueles que eram russos ou tinham maior conexão com países russófonos foram absorvidos ou pelo Grupo Wagner ou por outras unidades dentro do Donbas, mas alguns deles tiveram um destino um pouquinho mais extremo. Eu friso, por exemplo, os nomes do comandante Motorola e do comandante Givi,
que são duas das figuras mais folclóricas dessa guerra, sem sombra de dúvida. O comandante Motorola, ele era comandante do batalhão Sparta. Sparta por causa dos gregos? Não. Sparta por causa de uma organização fictícia dentro de uma série de livros e jogos de videogame intitulada Metro 2033, que é uma série escrita por um autor russo e um videogame desenvolvido por um estúdio ucraniano, de passagem. O batalhão Sparta usa inclusive a mesma marca dessa unidade que opera numa Moscou pós-apocalíptica, onde as pessoas são obrigadas a morar dentro das estações de metrô. Inclusive, até recentemente, uma revista de oposição russa publicou uma foto das pessoas se abrigando no metrô de Kiev com o título Metrô 2022, fazendo referência a ele, que é uma obra de extrema relevância cultural na Rússia e como soft power russo até. Mas esse Motorola, ele também é, além de ser claramente muito criativo, ou pelo menos um gamer, que já coloca ele como uma figura complicada, né? Mas o caso é que o Motorola também é um criminoso de guerra. Ele executou, pelo menos, que se sabe, 15 prisioneiros ucranianos desarmados. Executou, no sentido de executou. Eles eram prisioneiros, ele foi lá onde eles estavam presos e matou todos eles. Ele mesmo, pessoalmente. Ele gostava, ele tinha, digamos, um culto à própria personalidade, ele era uma figura bastante pitoresca. O Luz Vargas também tem umas acusações dessas contra ele, né? O que não falta nesse conflito são acusações de crimes de guerra, minha gente. Então, o Motorola, ele estava na sua casa, no seu prédio, em Donetsk, e um explosivo dentro do elevador matou ele e 2 guarda-costas. Isso que o próprio Motorola teria já em semanas anteriores, isso foi entre 2015 e 2016 que acontece essa limpeza, digamos assim, aspas, múltiplas. Essa limpeza das forças separatistas. O Motorola já vinha falando, tanto para a esposa dele quanto para outros militares próximos a ele, que ordens tinham vindo de Moscou para que o Donbas se livrasse dos comandantes mais problemáticos e indisciplinados. Ele sabia que ele era um desses, então ele já vinha temendo pela própria vida, por isso andava com guarda-costas, mas não tem guarda-costas para explosivo. Já o Givi, ele era o comandante do Batalhão de Resposta Rápida Somália, nomeado em homenagem aos piratas da Somália. O Givi, ele ficou famoso na internet por causa de uma entrevista que ele deu em meio a um ataque com morteiros, que ele está muito calmamente fumando seu cigarro e falando com o repórter quando começam a cair morteiros em volta dele. Morteiros atirados, é claro, pelo lado ucraniano. Todo mundo em volta dele começa a correr desesperado, procurar abrigo, e ele continua muito tranquilo, aberto. Ele falou, não, isso aí é o dia todo, não precisa se preocupar. Eles estão mirando no prédio, não em mim. Mas é o dia todo isso. Se morrer, morreu também. Então, nessa atitude de se morrer, morreu do Givi, ele vai ser morto por um lança-foguetes incendiário dentro da própria casa. Lança-foguetes incendiário esse de fabricação russa. A casa dele não ficava nem perto da linha de frente. Pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. A gente tem que ver também que essa desmobilização das unidades, né, neonazistas que lutaram no Donbas do lado russo, foi quando o Dugin foi meio que deixado de lado, né, justamente por causa das opiniões dele por causa do conflito do Donbas, né. Ele era professor de filosofia da Universidade Estatal Russa, ele foi demitido, tá? A influência dele não foi toda cortada, ele continuou porque ele influencia muito o exército russo, né? Ele tem os livros dele, são obrigatórios nas academias militares russas. E também queria falar sobre que a gente no Brasil não teve só recrutamento do lado russo, a gente teve a Misanthropic Division aqui no Brasil, que era, né, um braço que tem ligação com a Azov, e em 2016 foram presas 9 pessoas no Rio Grande do Sul, porque estavam recrutando para lutar no conflito do Donbas. A Misanthropic Division, ela é bem atuante aqui no Brasil, inclusive eles que foram responsáveis nos últimos 2 anos pelos ataques, né, no Dia da Consciência Negra. O ano passado eles passaram uma madrugada inteira aterrorizando o centro de São Paulo, inclusive atacaram um bar onde antifascistas de São Paulo se reúnem,
A gente soube deles atacarem na Praça Roosevelt e tal, e é eles que botam aquelas faixas nos viadutos da 9 de julho dizendo, né, que é supremacia branca, orgulho branco. Enfim, é só uma coisa para falar que a gente precisa, assim, o Brasil, ele é um país onde esses neonazis recrutam. Isso não é de hoje e não acabou, você pode ter certeza que estão recrutando gente. E aí esse recrutamento, ele se expande pelo mundo inteiro. O que é um pouco assustador é que esses grupos, como o Azov, os grupos russos, eles têm presença digital, eles têm presença online forte. O Azov tem uma página de Facebook gigante e eles postam perfis dos novos recrutas deles e tu vê gente do mundo inteiro lá. Olha, eu já vi alemão, francês, japonês, italiano, brasileiro, mexicano tinha uma vez, muitos americanos. Eu não vou dizer ao mesmo tempo, mas no mesmo processo que a Rússia fez essa limpeza, aspas múltiplas, fez essa desmobilização e meio que limpou a imagem dela e dos separatistas do Donbas, ela começa uma campanha de publicidade muito forte em cima do Pravý Sektor. É tão forte que o Pravý Sektor acaba se dissolvendo, acaba sendo dissolvido em várias outras mini-organizações. E por bastante tempo, o Pravý Sektor se torna uma... Na verdade, foram dois casos ao mesmo tempo, e eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso depois, quando formos falar do próprio governo ucraniano, mas o Pravý Sektor teve problemas internos e mais essa campanha publicitária russa acaba se dissolvendo. O Azov não, o Azov se mantém firme e forte o tempo todo, eles são muito maiores do que apenas o batalhão, mas também podemos falar mais disso depois. Falando em Azov, e nesses levantes do leste ucraniano, nós temos o massacre de Odessa, citado inclusive pelo próprio Vladimir Putin no discurso onde ele reconhece a independência das... Ou não, ele cita no discurso onde ele declara a invasão, não é? Onde ele declara a operação militar. O massacre de Odessa foi o quê? Odessa é uma cidade com uma população, uma minoria numerosa de falantes de russo e de, digamos assim, russos étnicos, mas isso é complicado de falar. E esses levantes, em boa parte, eles acontecem não só, ou não necessariamente, por discordar de quem era o governo novo, mas porque uma parte importante das pautas colocadas pelo Svoboda, que seria o braço político dessa extrema-direita violenta, era a restrição dos direitos de cidadãos russos, como, por exemplo, que o Yanukovych um falante de russo, estava passando legislação para que se pudesse usar o russo em documentos oficiais, por exemplo, o que, de um ponto de vista social, possibilitaria maior acesso desses cidadãos que só falam russo aos serviços e à sociedade como um todo, ao governo, ao Estado ucraniano. E o Svoboda era terminantemente contra esse tipo de legislação. Então, esses levantes, essas manifestações no leste ucraniano, que vão, no caso de Donetsk e Lugansk, desembocar nesses movimentos separatistas, elas são também contra isso. Então, em Odessa, a manifestação anti-Maidan, que foi organizada pelo até então existente Partido Comunista Ucraniano, bem como por outras organizações de esquerda, foi organizada como uma manifestação contra algumas das pautas do Maidan e falando que não se podia derrubar o Yanukovych. Ela ocorre depois que o Yanukovych tinha sido derrubado, então depois que já tinha ocorrido essa viragem da pauta, essa alteração da pauta das manifestações. Essa manifestação, ela seria uma marcha por Odessa, que foi cancelada, mas a concentração dos manifestantes era em frente à casa dos sindicatos de Odessa. A marcha foi cancelada porque uma contra-manifestação foi organizada por membros das torcidas organizadas do Metalist Kharkov. Kharkov fica quase do outro lado do país em relação a Odessa. É bom ter noção disso. Então a torcida organizada, os ultras do Metalist Kharkov, saíram lá de Kharkov, ou da região de Kharkov, imagina-se, para ir lá para Odessa, organizar uma contra-manifestação contra essas pessoas, junto com os membros ultras de um clube local. Não por acaso, esses organizadores da contra-manifestação vão se tornar depois alguns dos principais líderes do batalhão Azov.
Para colocar isso cronologicamente, o massacre de Odessa ocorre após o Euromaidan e antes ou durante o movimento separatista que vai gerar as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Então, essa manifestação, por ser uma manifestação política, você não tinha ali, não era uma... Eles não estavam montando uma força militar. Então, você tinha na manifestação anti-Maidan, mulheres grávidas, crianças, idosos, todo tipo de pessoa. E quando esses contra-manifestantes, e incluímos nesses contra-manifestantes, por exemplo, uma das líderes do Fêmen, eles cercam a casa dos sindicatos e começam a entrar em conflito com esses manifestantes. Parte dos manifestantes tenta segurar vamos chamar eles do que eles eram, tentam segurar os neonazistas do lado de fora da casa dos sindicatos, enquanto aqueles mais vulneráveis se esconderam dentro da casa dos sindicatos. O que aconteceu é que os neonazistas tinham trazido armas de fogo para essa contra-manifestação e começam a atirar contra, eles lincham um número de pessoas, um número que nós não temos conhecimento pleno de pessoas do lado de fora, porque os corpos foram desaparecidos, e ateiam fogo à casa dos sindicatos com essas pessoas vulneráveis lá dentro. E quando as pessoas vulneráveis tentam sair, elas são ou linchadas ou alvejadas por atiradores do lado de fora. Dentro da casa dos sindicatos morreram queimadas ou sufocadas 42 pessoas, uma delas uma mulher grávida. Fora da casa dos sindicatos, os números são dúbios. Não houve nenhuma investigação oficial, então não houve nenhuma investigação do governo ucraniano pelo massacre de Odessa. Obviamente, ninguém nunca foi punido. Mas um ponto interessante do massacre de Odessa é que, durante a ação, durante o massacre, relata-se que as contas de Facebook das pessoas que estavam dentro da casa dos sindicatos e dos manifestantes do Partido Comunista do lado de fora dos sindicatos, as contas de Facebook deles pararam de funcionar e logo foram apagadas. Quem estava lá dentro, o que quer que eles tenham filmado, registrado, nunca foi. Isso é mencionado, isso é falado pelos sobreviventes. Teve alguns poucos sobreviventes que estavam dentro da casa dos sindicatos, que conseguiram fugir, e eles que relatam que os celulares pararam de funcionar e o Facebook parou de funcionar para publicação e as contas deles desapareceram. A mãe de um dos mortos reclama, inclusive, que ela não pôde nem fazer aquela conta póstuma, né, aquele conta memorial de Facebook para o filho dela, porque a conta original do filho dela foi apagada. Ele era um menino de 15 anos, diga-se de passagem. Só falar uma coisa também, Frank, é importante ressaltar que o papel que, assim, como o Facebook ele acabou deletou essas contas, mas a gente teve muita foto de pessoas mortas de todo o massacre, assim. Eu cheguei a ver fotos na época horríveis e elas estavam rodando tudo que é lugar, VK, Facebook, todas as redes possíveis, das pessoas mortas dentro do edifício. Foi horrível. Os próprios perpetradores do massacre postaram amplamente fotos da casa dos sindicatos pegando fogo, postaram em rede social. E no mesmo dia, num tweet que agora já foi apagado, numa postagem que foi apagada, mas foi apagada anos depois, a gerente de políticas regionais do Facebook para a Ucrânia, ou seja, a gerente do Facebook na Ucrânia, comemorou o massacre de Odessa. Ela celebrou o massacre de Odessa. Mas claro, só coincidência, né? Pura coincidência. E eventualmente ela apagou a postagem. Ela ainda ocupa a posição. Pior que eu lembro disso, eu cheguei a ver o post na época. Falando nisso, eu mencionei que o Partido Comunista, que até então existia, porque uma das primeiras coisas que o governo pós-Maidan, do Pedro Poroshenko, vai fazer é tornar o Partido Comunista e praticamente qualquer partido de esquerda ucraniano ilegal. Não existe uma esquerda na Ucrânia não organizada. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar.
Então, eu queria aproveitar o gancho do fim do bloco 2 para falar justamente sobre essa coisa da criminalização da apologia ao comunismo e tal, e isso que você falou de que a esquerda ficou praticamente ilegal na Ucrânia, né? Eu queria saber mais sobre isso. Como é que isso aconteceu e quais as repercussões disso até hoje? Após o Euromaidan e a derrubada do Yanukovych, nós vamos ter ali um governo temporário, né, um governo provisório que vai rapidamente também derrubar já algumas medidas que o Yanukovych tinha implementado e vai começar, mas o foco deles, esse governo provisório, é reorganizar a Ucrânia militarmente para responder aos separatistas, né? Então, assim que eles conseguem isso, eles montam uma eleição. Quem se elege é o ultranacionalista Petro Poroshenko, e a partir do momento que Poroshenko assume, ele assume já com a promessa de... Ele assume com um discurso hipernacionalista, ele assume com um discurso de praticamente make Ukraine great again, digamos assim, um discurso antagônico à Rússia, e promessas assim do céu e das estrelas para o povo ucraniano em relação a essa integração à Europa, integração à OTAN. E é óbvio que ele não prometeu muito mais do que ele poderia entregar, mas o que ele entrega é a dissolução do Partido Comunista, a perseguição da esquerda na Ucrânia, a destruição de qualquer monumento que fosse relacionado à União Soviética, especialmente várias estátuas do Lenin. Geralmente as estátuas na Ucrânia eram do Lenin porque foi do Lenin a ideia de criar o Estado ucraniano dentro da União Soviética, né? Então, assim, o Lenin é o pai da Ucrânia. Nisso, o Putin também menciona nos discursos dele, e não está errado, o Lenin, foi ideia do Lenin criar a Ucrânia. O Putin só erra as razões, todas, que o Lenin teve para isso, mas tudo bem. E então eles destroem esses monumentos, constroem no lugar monumentos a soldados ucranianos, muitos da Segunda Guerra Mundial, e mudam os nomes das ruas, como por exemplo, se não me engano, não lembro qual cidade, mas a Avenida Moscou é renomeada Avenida Stepan Bandera. Então, o governo Poroshenko, ele entra numa campanha com a economia ucraniana em frangalhos, com muito pouca ajuda vindo do oeste, do ocidente. Poroshenko entra numa campanha publicitária, basicamente, de refundação da nacionalidade ucraniana, refundação do que é essa ideia que nós falávamos antes de uma nação ucraniana. E essa campanha publicitária, ela tem, por exemplo, como vocês até acho que comentaram algo sobre isso no seu episódio sobre o Holodomor, é aí, quando o Poroshenko assume, que se acelera, se expande a quantidade de material produzido a respeito do suposto dessa versão ocidental do que foi o Holodomor. Eles vão também começar a relativizar o nazismo, relativizar o Holocausto, falar que não houve Holocausto na Ucrânia, falar que a Ucrânia foi vítima, ou falar que a Ucrânia foi vítima do Holocausto. E eles vão começar a heroicizar não apenas o Stepan Bandera, como vários outros colaboracionistas importantes durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o atual presidente da Associação Judaica Ucraniana, o senhor Eduard Dolinsky, e ele tem um perfil no Twitter que inclusive está bem silencioso ultimamente, infelizmente, porque ele já era perseguido antes do começo da guerra. Então, nós podemos chutar que... A gente está muito preocupado com, inclusive... Estamos preocupados com a segurança dele. E ele já recebia ameaças de morte constantes antes da guerra começar. Então, o senhor Eduard Dolinsky, ele faz um trabalho de apontar todas as instâncias de heroicização de colaboradores nazistas e às vezes até de soldados nazistas da SS Galícia pelo governo ucraniano. Esse é um processo que começa no governo Poroshenko, mas não para no governo Poroshenko. E aproveitando que você está falando dessa mudança de governo, a gente entra no governo do Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, porque eu queria saber se essa troca de presidentes teve algum impacto nisso, nessa questão da extrema-direita ucraniana.
porque o que eu li sobre o assunto, e foi pouca coisa, eu tô admitindo aqui pros ouvintes a minha ignorância, tá? É por isso que o História FM chama convidados, são pessoas que sabem do que estão falando. Então, se eu tiver errado na pergunta, pode me corrigir também, né? O que eu li é que o Zelensky, ele era um humorista, um ator, ficou muito popular por conta de uma série de TV na qual ele interpretava um presidente honesto ou alguma coisa parecida com isso, e ele se elegeu quase como uma piada num discurso meio antipolítica, aquela coisa de, os políticos são desonestos, você vota lá no humorista porque tanto faz, é todo mundo ladrão, então a gente vota nesse cara aí da zoeira, uma pegada bem antipolítica, como a gente tem visto no Brasil já faz algum tempo, né? Não necessariamente com humorista, embora a gente possa citar o Tiririca, mas a gente tem visto essa antipolítica no Brasil com muita força, né? E ele teria se elegido nesse contexto. Quando a gente fala de Ucrânia, atualmente, a gente tem ouvido muito falar, né? Não, porque o governo ucraniano apoia os nazistas e não sei o quê, e sempre se levanta esse tópico de que o Zelensky, ele tem origem judaica, né? Judia. Na verdade, eu não sei qual dos dois termos é o correto aqui, mas enfim. E muita gente tem usado isso para dizer, não, o governo ucraniano não é nazista porque o presidente é judeu. Só que a afirmação do governo ucraniano como nazista, ela é extremamente rasa e equivocada, mas ela não vem do nada. Existe todo um contexto, como inclusive vocês vêm explicando todo o episódio, né? Isso está se construindo aqui. Então eu queria perguntar para vocês se essa troca de presidentes, né, do Poroshenko para o Zelensky mudou alguma coisa nesse cenário, e se existem ou não pessoas que fazem parte do governo, porque lembrando, o governo não é só presidente, né? Se tem gente dentro do governo que de alguma forma tem conexões com a extrema-direita, seja ela autodeclarada nazista ou não. O que é que vocês poderiam nos falar sobre isso? Esse é um assunto muito complicado e realmente, assim, tirando as pessoas que estudam de extrema-direita ou militantes antifascistas, não era um assunto muito divulgado, então eu acho até normal, assim, que as pessoas não tenham conhecimento, né? Porque realmente só agora que se está olhando para isso, né? Assim, tipo, de uma forma mais, inclusive, midiática, mas assim, como estão todos os olhos voltados para a Ucrânia, então tá todo mundo querendo saber. E essas coisas que eu e o Frank a gente sabe, por exemplo, é porque a gente fuça demais, entendeu? Assim, porque a gente é nóia. A gente é nóia. Muito nóia, entendeu? Justamente porque a gente tem essa postura, né, antifascista e às vezes isso é meio complicado para as pessoas entenderem, sabe? Assim, a gente tá vendo muita gente falando assim, vocês já me chamaram de anarquista defensora da OTAN e já falaram que eu defendi o Putin. Então... eu fico meio ofendido que eu nunca sou atacado, cara. Eu fico ofendido com isso. Todo mundo do rolê é atacado. Depois que esse episódio sair, você vai ser atacado. Fica tranquilo, você vai ganhar o seu lugar ao sol aí. Oi, obrigado, cara. O seu secto de haters. Cara, sim. Porra... Nenhum doxing, nada. Eu sei como é que é, porque eu sou chamado desde liberal a comunista, então, né? Tipo isso. Eu tô acostumado. Mas então, vamos tentar abordar a questão como historiadores, então, certo? Então, se a gente quiser entender o governo Zelensky, a gente tem que entender de onde ele vem, correto? A gente tem que ter uma visão cronologicamente um pouco mais deslocada para entender isso. Então, o Zelensky, como você bem mencionou, ele já era relativamente famoso, ele fazia umas dublagens lá e tal. E ele vai ser alçado à fama de verdade na Ucrânia por causa desse programa, né? Tipo, um seriado, né, de ficção que ele era o personagem principal, chamado O Servo do Povo, Servant of the People. E esse programa, esse também vai ser o nome do partido político que ele cria para se lançar a presidente. Esse programa foi produzido pelo canal 1+1. Como eu mencionei lá atrás, o dono desse canal é ninguém mais, ninguém menos que Igor Kolomoisky, o membro da comunidade judaica que financiou o batalhão neonazista Azov. Isso dá um nó na cabeça, né? Aham. Isso dá um nó, porque como assim o cara é da comunidade judaica e financia um batalhão de inspiração neonazista? Mas sabe o que mais ele é, além de ser da comunidade judaica? Um bilionário. Esse é um ponto fulcral para entender isso. Exatamente. E uma coisa que eu repetidas vezes menciono sempre que eu falo a respeito dessa situação e sempre que eu trago essa incoerência, essa incongruência que é
O Zelensky... É que pra mim o Zelensky ele é só uma marionete, ele é um rosto, ele é um palhaço que vai pagar o pato. Mas as decisões importantes que foram tomadas, que colocaram as coisas, os fatos em movimento para chegarmos onde chegamos, são majoritariamente do Sr. Kolomoisky. Então eu me concentro mais nele, né, por causa disso. Então, o Kolomoisky, esse homem por trás do poder, ele é bilionário e ele tem interesses N na região, porque a região leste da Ucrânia é a região mais rica, mais industrial, né? Não é mais, agora ela é escombros. Mas ela era a região mais rica e mais industrializada da Ucrânia. Era também a região mais populosa, que definiu eleições até então. Toda essa discussão ideológica em torno da Ucrânia, ela é importante? Ela é de suma importância porque ela afeta o mundo inteiro, mas a gente tem que ter um pouco de visão, de ver um pouquinho além dela, de ver, ok, essa é a estratégia, mas quem está empregando essa estratégia? Quem que está usando essa estratégia? A Hillary Clinton ontem mesmo apoiou a estratégia de financiar esses grupos terroristas paramilitares. A Hillary Clinton, que não por acaso era secretária de Estado durante o Euromaidan. Era secretária de Estado do governo Obama durante o Euromaidan. Então ela não está dizendo o que deveria ser feito, ela está dizendo o que ela fez. Mas voltando para o Zelensky. O Zelensky ele entra com o discurso anticorrupção, certo? A gente pode pensar no Zelensky, se a gente quiser muito, uma mistura de tipo Danilo Gentili, que ironicamente é até os personagens que o Zelensky dublou no cinema são os mesmos que o Gentili dublou para português aqui no cinema. Isso é interessante. Mas é tipo uma mistura de Danilo Gentili com o Marreco de Maringá, assim. Ele não tinha proposta, ele não tinha conhecimento, ele não tinha experiência, ele não tinha nada. Ele tinha... Nós somos contra tudo que está aí, contra a corrupção. E por que esse discurso do Zelensky anticorrupção vai pegar tão forte e vai fazer com que ele derrote o Poroshenko? Porque o Poroshenko entrou aliado ao Pravi Sector, aliado aos Svoboda, aliado ao Azov. E rapidamente, essa extrema-direita se demonstrou extremamente corrupta também. Tem inclusive o Pravi Sector conseguiu, lá atrás, na eleição do Poroshenko, eleger um representante, um deputado na Câmara Superior, no Verkhovna Rada, no Congresso ucraniano. E o cara praticava corrupção da mais mequetrefe, tanto que durante uma sessão da Verkhovna Rada, um dos outros deputados pede a palavra e coloca no telão do parlamento um vídeo desse cara pedindo e recebendo propina. O cara do Pravi Sector, o cara era o rosto político da extrema-direita ucraniana, o rosto político desse ultranacionalismo ucraniano. Então, para a população geral, eles percebem que esse ultranacionalismo também é corrupto. E daí eles não querem mais o Poroshenko, porque o Poroshenko é atrelado a essa corrupção, e vão para o Zelensky, mas o Zelensky ele também não é bobo. E ele está sendo apoiado pelas mesmas pessoas que apoiaram o Poroshenko quando o Poroshenko apoiaram extraoficialmente o Poroshenko quando o Poroshenko se elegeu. As pessoas só trocaram quem é o novo títere deles. E o discurso do Zelensky ele não pesa tanto a mão no ultranacionalismo quanto o Poroshenko, mas ele também não discorda. Em nenhum momento ele fala, ele abre mão de retomar a Crimeia, em nenhum momento ele abre mão de acabar com os separatistas, ele não cumpre os acordos de Minsk também. Em nenhum momento ele fala que vai cumprir os acordos de Minsk, que foram assinados lá pelo Petro Poroshenko. Inclusive, uma das primeiras coisas que o Zelensky faz, assim que ele assume o poder, é dar cidadania ucraniana para 7 membros estrangeiros do batalhão Azov que estavam lá na Ucrânia treinando o exército ucraniano. Então essa também é uma dinâmica, e nessa dinâmica é onde a gente consegue entender um pouco melhor qual é o real poder do Azov. Porque uma coisa que eu leio e ouço constantemente é, não, mas a extrema-direita nunca conseguiu, eles foram um desastre eleitoral, não elegeram ninguém, tiveram lá um deputado lá, tal. Mas, meu amigo, tem um artigo muito bom do Ranier Matos, intitulado Sem votos, piro com cotos, ou seja, sem votos, mas com coturnos. O poder do Azov não é necessariamente político, ainda que exista o movimento Azov, que é uma instituição
maior do que só o Azov, mas o poder deles é de impor essas pressões militares. Eles estavam treinando o exército, eles estavam treinando as forças armadas ucranianas, porque o Azov foi treinado pelas forças armadas canadenses na Operação Unifier, foram treinados por forças armadas inglesas, ou do Reino Unido, foram treinados e armados pelos Estados Unidos. Teve membro do Azov que foi para os Estados Unidos treinar junto com as forças armadas americanas. Tem, inclusive, aparece no documentário da Netflix um rapaz chamado Nathan alguma coisa, não me foge sobre o nome dele. Esse cara, ele apareceu na revista do Azov, tem uma revista também, ele apareceu na revista do Azov, na terceira edição, se não me engano. Ele estava lá para treinar, ele é um israelense que estava lá e ele deu treinamento de uso de drones e de combate, digamos, moderno para os caras do Azov. E ele era membro do Azov, ele era um judeu israelense, membro do Azov, junto com um monte de neonazistas. Quanto mais você observa a política interna ucraniana, especialmente na relação dela com a extrema-direita, mais você percebe que essa extrema-direita ucraniana, ainda que ela se posicione como nazista, suástica no peito, eles são mercenários. E eles estão agindo... toda essa ideologia, esse aparente fervor ideológico, nada mais é do que uma cortina de fumaça, para que ninguém veja quem está pagando as contas deles, para que ninguém investigue quem que financia eles. E quando investigar e encontrar, não acredite que seja verdade isso. Para além disso, ano passado, uma das políticas do governo Zelensky foi a restauração. Então, eu comentei lá no começo que em 2014 foram criados os batalhões de defesa territorial. E eventualmente eles foram integrados à Guarda Nacional, integrados ao Exército ou dissolvidos. E agora, a maioria deles, exceto alguns. E agora, recentemente, em 2021, o governo Zelensky começou uma nova iniciativa de batalhões territoriais. Então eles já previam a possibilidade de um conflito maior, no qual eles recrutaram e treinaram e armaram mais de 11 mil paramilitares. E aí, as notícias mais recentes sobre o que está acontecendo, né? Para fechar esse episódio, a gente tem que falar um pouco do que está acontecendo agora na Ucrânia, que de certa forma é a inspiração desse episódio aqui. Eu mudei os planos dos episódios de março justamente por conta disso, muita gente pedindo e tal. Só que eu também não queria fazer um episódio inteiro dedicado a esses conflitos, porque eles ainda estão acontecendo e o História FM não é um podcast de atualidades. A ideia aqui é tentar dar uma perspectiva histórica a uma coisa que está acontecendo agora e sem comprar um lado. Eu sei que vai ter gente que vai ouvir isso aqui e vai sair falando que a gente é pró-Rússia, vai ter gente falando que a gente está passando pano para a Ucrânia. Não adianta, isso é inevitável, as pessoas querem entender o que elas querem entender e ponto final. Mas a gente tem que falar disso. E a minha pergunta é porque... o assunto desse episódio é a ascensão da extrema-direita ucraniana, e quando o assunto é esse, relacionando isso ao conflito que está acontecendo agora, duas coisas têm vindo mais à tona, foram as duas coisas que me chamaram mais atenção. A primeira é que já faz uns dias que estão relatando que esse batalhão Azov teria sido massacrado pelo exército russo. Não sei se essa informação foi ou não foi confirmada, não sei a quantas anda. E outra informação, e essa que eu acho que é a mais preocupante, e foi digamos que a fagulha que me fez ter a ideia de fazer esse episódio, é a de que esses grupos paramilitares de extrema-direita, os neonazistas ucranianos, estão se aproveitando da situação porque o governo ucraniano está armando a população para se defender contra a invasão russa. E essa galera a extrema-direita no caso, né? Eu não estou dizendo que todo ucraniano é nazista, não entendam isso, pelo amor de Deus, coloquem a interpretação de texto para trabalhar. Mas os grupos neonazistas, os grupos de extrema-direita dentro da Ucrânia estão se aproveitando dessa situação para se articular mais, para se armar mais e... muito provavelmente, além do desastre que é a perda de vidas humanas, a destruição de patrimônio, as perdas materiais que as pessoas têm, né, que são tragédias comuns em guerra, essa guerra em particular ainda tem essa tragédia que é, muito provavelmente, um conflito que está reforçando ainda mais essa extrema-direita ucraniana. Então, esse papo de que o Putin está indo desnazificar a Ucrânia, é só uma balela.
esse conflito tem esse efeito colateral de que ele muito provavelmente vai impulsionar ainda mais a extrema-direita ucraniana, não apenas de um ponto de vista armamentista, mas também de um ponto de vista ideológico, de um recrudescimento de um discurso nacionalista voltado para uma perspectiva excludente de extrema-direita. Então, eu queria ouvir de vocês o que é que vocês têm acompanhado sobre isso e se esses dois tópicos que eu trouxe à tona aqui, que me apareceram nas notícias, se pelo que vocês estão acompanhando, a gente pode estar errado, daqui a 3, 4 dias pode sair uma notícia que desminta alguma coisa que a gente está falando aqui, porque analisar guerras em andamento é isso, você está recebendo notícia o tempo todo e às vezes algumas são desmentidas ou então vem uma nova informação que deixa o papo mais complexo, mas no momento dessa gravação, o que vocês têm acompanhado sobre esses dois pontos, né? Sobre a destruição do batalhão de Azov e sobre esse fortalecimento da extrema-direita ucraniana? Vamos fazer uma distinção bem clara que eu comentei antes. Existe o movimento Azov, que é um movimento muito mais amplo, que além de político também é um movimento civil, e é esse movimento Azov que lida com os campos de treinamento de crianças, lida com a revista. Deixa eu enfatizar isso aqui, campos de treinamento de criança, né? Como eu tava brincando antes da gravação, é nazismo só para baixinhos, né? O Pravi Sector tem um também chamado Commandos. Não é só o Azov que tem. E todos esses campos de treinamento são subsidiados pelo governo ucraniano por serem iniciativas culturais. Muito bom, cadê o Escola Sem Partido? Cadê o Escola Sem Partido? Lá. É por isso que o MBL foi pra Ucrânia. Na verdade. Eu tenho certeza. Então, assim, é por meio do movimento Azov também que esses comandantes das Forças Armadas são cooptados. É o movimento Azov que organiza os treinamentos com civis e, especialmente, a questão de ligação com mídia interna e estrangeira do Azov, certo? Então, por favor, só para poder... Existe o batalhão Azov, que são soldados em serviço ativo, e existe o movimento Azov, que é um movimento civil mais amplo. São duas coisas separadas, que trabalham juntas, mas são duas coisas separadas. O que acontece ali na Ucrânia não reflete só lá, tá? A Ucrânia ela tem sido celeiro, desde do conflito do Donbass, a gente tem visto que a Ucrânia tem sido usada como campo de treinamento para a extrema-direita mundial, inclusive com mercenários que estiveram no conflito dos dois lados, participando de outros conflitos do mundo inteiro. A gente tem o Alex Silva, que é um bolsonarista, não sei se você lembra disso, Iclis, mas teve uma das manifestações para Bolsonaro em 2020, onde eles até entraram em confronto com o pessoal dos entregadores antifascistas, que tinha um cara com uma bandeira, a bandeira preta e vermelha, né, que é a bandeira sangue solo, com o tridente ucraniano, o tridente imperial. Então, assim, já avisando também assim, que só o tridente é um símbolo nacionalista, tá? Então, assim... na verdade, o tridente é o símbolo da Ucrânia. O trizub é o símbolo da Ucrânia porque ele é parte lá da Idade Média do brasão de armas do Ducado de Kiev. Não é um símbolo nazista. Mas quando ele está na bandeira preta e vermelha, aí é outra coisa. Aí não dá pra ajudar. O Alex Silva atuou no Afeganistão, na Polônia, na Ucrânia, né? E a gente tem o grupo Wagner, como eu falei, que estava atuando recentemente no Mali, mas atuou na Síria, Afeganistão, entendeu? Então, assim, você imagina, são mercenários, são de extrema-direita, né? Porque esse componente ideológico é muito importante, apesar de, assim, a gente achar assim, eles tipo assim, são mercenários e fazem tudo por dinheiro, mas o componente ideológico é importante no sentido de, esses caras, eles vão para qualquer lado, o lado que pagar melhor. Eu sei de um cara que estava querendo ir para lá, que falou que não foi para lutar do lado dos separatistas russos porque eles pagavam um pouco. Ele tipo assim, ele é a favor da Rússia, mas que se o pessoal da Azov pagar mais, ele vai, porque nazismo nem é um problema para ele. É que, na real, o grande esquema do mercenário neonazista realmente, ele vai lutar de qualquer lado, mas a questão não é o que ele faz quando dê serviço, é o como ele faz quando dê serviço e o que ele faz no tempo livre dele. Entende? Porque o Azov, ele luta contra o separatismo, mas ele também tem gangues que andam pelo centro de Kiev agredindo e linchando homossexuais ou pessoas que eles acham que são de esquerda. E tem uma coisa muito interessante também, assim, porque toda essa galera que lutou nas brigadas internacionais, os que voltaram para os seus países de origem, organizam grupos terroristas neonazistas.
Né? Então, assim, é uma preocupação que eu sempre tive com o Luz Varg e ainda bem que ele foi preso, né? Mas a gente tem outros que também foram daqui, que foram para lá e que também a gente está ficando em cima para ver se tem alguma movimentação, para ver se eles voltam, né? Eu gosto de frisar bastante isso porque a gente tem esse problema com os neonazistas indo treinar, fazer treinamento militar na Ucrânia para depois serem mandados para diversos lugares do mundo. É uma coisa muito, muito preocupante, tá? Porque imagina você ter uma milícia armada neonazista aqui no Brasil. Mais uma, né? Fora tirando as que já tem. Mas a questão, até voltando, linkando isso e voltando para o Azov, mas esse que é o caso. O Azov, ele é muito mais do que só combater na Ucrânia. Ele é combater na Ucrânia em troca de treinamento para você voltar para você. Essa que é a grande troca. Essa que é a grande troca, digamos assim, entre a elite e essa classe trabalhadora neonazista. A elite financia os neonazistas para que eles defendam os seus interesses e, em troca, permite-se que esses neonazistas espalhem pelo mundo sua ideologia. Aí deixa eu só falar do Azov. O Azov não foi desmobilizado, tá? Isso é propaganda. A gente, no mesmo dia, eu e o Frank, a gente foi atrás e a gente não conseguiu nenhuma informação que não viesse do lado russo, né? Então, quando é assim, a gente já descarta, porque quando a gente pode ter uma diferença de narrativa, mas geralmente as informações batem. O que a gente sabe agora é que os chechenos do Kadyrov destruíram o quartel-general do Azov em Mariupol ontem ou anteontem. A gente confirmou isso ontem. Que era o segundo maior, cabe colocar que era o segundo maior quartel do Azov depois da ATEC, que é o quartel deles em Kiev. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent. And all will be lost. E só para situar o pessoal que tá ouvindo, porque, né, outras coisas podem acontecer depois dessa gravação e o pessoal fica perdido. Então, só para avisar, a gente tá gravando isso aqui na tarde do dia 2 de março de 2022, ok? Qualquer coisa que acontecer depois dessa gravação, a gente não tinha como saber porque a gente não é evidente. E é importante frisar que o Kadyrov ele é o presidente da Chechênia. E ele levou alguns milhares de chechenos sob o comando da Rovgardia, que é a Guarda Nacional Russa, para a Ucrânia, com ordens até onde nós conseguimos comprovar, que as ordens dele seriam de caçar todos os membros, especialmente do Azov, mas de algumas outras organizações. Todas as lideranças que atuaram no Maidan. As lideranças do Maidan, inclusive o próprio Petro Poroshenko e o Zelensky. E os irmãos... O Vitaly Klitschko também, que é o prefeito de Kiev, né? Campeão mundial de boxe. Essa é a informação que a gente tem. Mas, em relação ao Azov, eles continuam recrutando online. Eles estão dizendo que eles já receberam, desde o começo da guerra, mais 700 combatentes, a mais do que eles já tinham. Eles pedem dinheiro online o tempo todo, tanto que eles têm uma conta, que cada vez que eles pedem dinheiro muda a conta que recebe dinheiro, e tem carteiras de criptomoeda recebendo criptomoeda, de qualquer criptomoeda que você possa imaginar. Para além disso, eles parecem estar produzindo, não diria fragmentações, eles estão produzindo produzindo filiais, grupos afiliados. Parece bastante importante, é o tal de Centúria, que foi investigado por um jornalista ucraniano que coloca que assim, esse Centúria é formado de estrangeiros, alguns ucranianos, mas a maioria são estrangeiros do mundo todo, muitos russos, que foram para a Ucrânia antes do Maidan, estão lá desde antes do Maidan, já participaram de outros grupos armados e agora estão nesse Centúria porque é ali que eles iam conseguir receber o treinamento mais de elite, o treinamento mais topzera. Até, então, como a Letícia falou, até a gente sabe, os chechenos teriam tomado essa base do Azov em Mariupol. O Azov estaria majoritariamente em Kiev, mas nem só de Azov se faz a extrema-direita ucraniana. Nós temos, até logo antes da real eclosão dessa guerra, eu estava estudando a Georgia National Legion, que é um grupo que é onde boa parte dos estrangeiros que estavam lutando na Ucrânia foram colocados entre
uma coisa e outra, ou estavam colocadas até pouco tempo atrás. Inclusive, tem 7 membros americanos dessa Georgia National Legion que estão na Ucrânia desde 2014, a Georgia National Legion, que é comandada por um ex-guerrilheiro, por um guerrilheiro georgiano anti-Rússia, que teria lutado em 2008 na Guerra da Geórgia, com 14 anos de idade, e o cara é presidente da Federação Georgiana de MMA também, o Mamuka. Então, esse destacamento, se você for pegar a maioria das reportagens feitas antes da invasão com civis sendo treinados, e você vai ver que quem está treinando eles são os caras com uma insígnia que é uma cabeça de lobo, mó berés, assim, mó pá, a insígnia, mó bonitona, assim. Esses são a Georgia National Legion. Então, tem esses 7 americanos, tem vários americanos nela, mas tem 7 deles, 2 deles são procurados nos Estados Unidos, homicídio. Que aconteceu o quê? Eles foram para a Ucrânia em 2014, entraram para o Pravi Sector, ali por 2015, 2016 eles voltam para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 2 deles, eles tentam aplicar um golpe e acabam matando um casal. Eles atraem um casal na Flórida com a promessa de vender armas para eles, e daí na hora, ou de comprar armas deles, ou não, vender armas para eles, e daí na hora eles emboscam o casal e matam os 2, pegam o dinheiro e fogem, e usam esse dinheiro para voltar para a Ucrânia. E quando eles voltam para a Ucrânia, eles integram, não tem mais Pravi Sector para integrar, eles integram essa Georgia National Legion. Além desses 2, mais 5 são investigados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por crimes de guerra cometidos por eles. Então, ela não era o Azov, né? Ela era uma organização que não tinha o nome sujo do Azov, mas ela estava socada de criminoso de guerra e neonazista também. Então, nós temos todo esse cenário. O Pravi Sector recentemente foi refundado, então eles criaram um novo batalhão Pravi Sector. Batalhão esse que está andando pelas ruas de Kiev por ninguém mais, ninguém menos que Petro Poroshenko. Então, quando aparecem as entrevistas do Poroshenko na TV, na CNN, eu revisei cada entrevista dele, cada foto que ele postou, cada foto que foi postada dele, e eu consegui pegar as insígnias do Pravi Sector, consegui pegar a insígnia da 5º Batalhão Ocidental da Guarda Nacional, que por acaso usa exatamente a mesma insígnia da SS Galizia, aquela unidade nazista da Segunda Guerra Mundial. Por acaso é exatamente a mesma insígnia. E da ONB, que é um dos grupos que deu origem ao Pravi Sector. Importante falar também, Frank, que o Azov tá espalhando propaganda anti-Zelensky. Sim, tem isso. O Azov tá chamando o Zelensky de traidor. De traidor. O Alex Silva, que é esse brasileiro, que ele é dono dos maiores grupos de ucranização aqui do Brasil, né? E ele tá mandando direto mensagem dizendo que o Zelensky é traidor. Isso tá refletindo nos grupos bolsonaristas, tá? E há uma suspeita leve de que eles queiram derrubar o Zelensky, dar um golpe, né? Botar o Poroshenko de volta no poder. Colocar o Poroshenko. Isso. Esses são os boatos que estão rolando e que a gente ainda não conseguiu confirmar. Outros boatos que apareceram é que a liderança do Azov já tinha fugido para a Polônia no primeiro dia do conflito, mas realmente os líderes não apareceram mais. A gente não sabe onde eles estão. A gente só aparece o soldado raso do Azov, só aparece a rapa do Azov. Agora a gente tá mais num campo de especulação mesmo, então é bom a gente reforçar isso pro pessoal que tá ouvindo pra depois, porque né, sempre tem aquela pessoa de má vontade que depois vai no Twitter, os caras lá jogando um monte de boato. A gente tava falando aqui de boato porque o conflito tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, então vai levar um tempo ainda pra gente poder confirmar algumas dessas coisas, né? Mas cobrir coisas que estão acontecendo no momento é isso, você vai recebendo notícias, algumas se confirmam, outras não, que nem aquela coisa do batalhão de Azov ter sido destruído, né? Isso rolou pela internet toda e aí pronto, não, na real não é assim, isso aí é propaganda russa. Então, né, a gente tem que ter um certo ceticismo, mas cobrir eventos que estão acontecendo é isso mesmo, né? É porque, por exemplo, o Frank pegou a movimentação do Kadyrov um dia antes de começar a sair na imprensa, entendeu? Na imprensa, até nos perfis de Open Source Intelligence. Então, assim, a gente trabalha muito assim, a gente vai seguindo as pistas, né?
que a gente tem, então a gente está falando, isso aí pode ser uma pista quente que a gente pode confirmar, entendeu? É muito provável que se confirme por causa das movimentações que a gente está vendo dentro dos grupos do Azov. Assim, explicando, eu tento trabalhar majoritariamente, informação que eu coloco, eu tento trabalhar majoritariamente, primeiro numa fonte primária, ou seja, primeiro diretamente em alguém diretamente envolvido com a situação, e depois confirmar aquilo ou não com a mídia, com quem está falando a respeito da situação, né? Então, eu tento ter que minha pesquisa seja o mais metódica possível, porque já é dos dois lados. A política de notícia falsa, de desinformação, é prevalente dos dois lados, os preferidos 3 até lados do conflito, porque a Ucrânia está do próprio lado, e os Estados Unidos e a OTAN não estão exatamente do mesmo lado da Ucrânia, eles têm objetivos diferentes do que a Ucrânia, né? Mas, então a gente tenta, na medida do possível, não aumentar a quantidade de ruído. É muito importante a gente falar isso, porque assim, a gente está dando uma palhinha de como a gente faz o nosso trabalho. O nosso interesse é entender o que está acontecendo ali, justamente porque a gente tem que entender por causa do que isso está refletindo na extrema-direita mundial. Então isso afeta a gente também, né? Afeta quem está no Brasil, como a gente já deixou bem provado. Por isso que esse conflito é importante nesse sentido, né? Então, assim, a gente traz nessas informações de uma forma independente do que a grande mídia está fazendo, mas a gente tem muita responsabilidade com as informações que a gente publica, tá? Nem tudo que a gente vê, a gente vai publica, porque a gente não sabe se é verdade. Então, a gente confirma com várias fontes antes. Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final e quer saber mais. A gente conversou antes dessa gravação de que, como são coisas muito recentes, ainda não tem tanta publicação assim sobre o assunto. Então a gente vai, entre aspas, abrir uma exceção aqui. E além de um livro sobre o assunto, né, eu conversei com o pessoal para que tivesse outras opções. O pessoal ofereceu outras opções, artigos, documentários. Então eu vou passar a palavra para vocês. Fiquem à vontade para recomendar livros, artigos e documentários. Lembrando, quem está ouvindo, que se vocês procurarem um post desse episódio lá em historiafm.com, lá você vai ter o nome do livro, você vai ter os artigos com link para acessar e vai ter o nome dos documentários para procurar onde você quiser. Então fiquem à vontade. Então eu vou indicar um livro que serve para dar contexto, ainda que não seja especificamente sobre o assunto extrema-direita na Ucrânia, ele dá um bom contexto, que é o Ukraine, a History. Parece que existe em português, eu não tenho certeza, mas eu tenho a 4ª edição em inglês, é do Orest Subtelny, editado pela University of Toronto Press. Então é a 4ª edição de 2009, que é um livro que ele vem sendo feito desde 1988 e ele foi sendo atualizado ao longo do tempo, a cada edição, né? Então a 4ª edição atualiza a história da Ucrânia até 2009, que já é bem útil, já é bastante interessante para ter uma noção boa do contexto ucraniano histórico. Para além disso, eu indico dois artigos, na verdade, do pesquisador Ivan Katianovsky. Um deles é The Snipers Massacre on the Maidan in Ukraine, que é aquele que eu falei, que é onde ele revisa as provas do caso, analisa os vídeos e chega à conclusão que os atiradores seriam da própria extrema-direita. E outro é The Far Right, The Euromaidan and the Maidan Massacre in Ukraine, que é uma análise mais ampla da influência neonazista no Euromaidan como movimento. Para além disso, eu indico também um artigo na Revista Comum, em espanhol, do pesquisador Rainer Matos Franco, chamado Sin votos pero con cotos, la ultraderecha en Ucrânia 2014-2020. É um ótimo artigo e que ele faz um ótimo contraponto com aquele argumento falido e ingênuo de que a ultradireita na Ucrânia não tem poder porque não ganha eleição. Muito bom o artigo. Eu vou recomendar alguns documentários, tá? Eu vou recomendar o documentário Ucrânia Não É um Bordel. É um documentário de uma jornalista
australiana que acompanhou o Fêmen durante anos. Ela acompanhou, inclusive, esse período da fuga delas, né, para a França. E aí a gente tem uma diferença de narrativa de quando elas fugiram para quando elas, né, quando o documentário saiu. Elas dizem que tiveram que fugir, né? Na época elas disseram que tiveram que fugir do Yanukovych, né, dos pró-russos, mas no documentário elas falam que fugiram do Viktor Sviatsky. Então é muito interessante porque, assim, eu também vou recomendar um artigo. Tem pouca coisa escrita sobre o Fêmen pelo menos agora eu acho que está começando a surgir mais, mas nesse panorama de olhar para o Fêmen como um grupo de extrema-direita, que foi um artigo que eu escrevi em 2013, que chama Fêmen, revelando o sextremismo ucraniano, e eu recomendo os dois porque o documentário, ele confirma muitas das coisas que eu falo no artigo. E aí eu vou recomendar também o documentário do Jake Hanrahan, do Popular Front, que fala sobre o acampamento Crianças do Azov, e vou recomendar os artigos, né, o perfil do Luz Varg, que eu escrevi para o site que eu sou editora, que é o El Coyote. E a gente tem uma série sobre a nova resistência, que são os neofascistas duguinistas. E eu acho que é isso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Espero que vocês tenham gostado. É sempre difícil gravar uma coisa assim a toque de caixa no calor da hora de um evento que está acontecendo. E embora a maior parte do episódio não seja sobre essa guerra, né? Só a última pergunta que foi sobre isso, mas todo o tema do episódio, essa história recente da Ucrânia, está diretamente conectada ao que está acontecendo, e a existência desse episódio está conectada ao que está acontecendo, né? É sempre difícil fazer isso, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de que o nosso podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/obrigahistoria. Com R$2 por mês vocês já colaboram com todos os podcasts do selo, e com R$5 por mês vocês podem ouvir os principais podcasts do selo com antecedência. E não se esqueçam, acessando o post desse episódio no nosso site historiafm.com, você pega os nomes de todos esses documentários, artigos, enfim, tá tudo lá pra vocês. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.